E aí, pessoal, beleza? Fernando falando aqui para vocês e hoje a gente vai aprender o verbo to be no passado. A gente já teve uma aula aqui falando sobre o verbo to be, então se você ainda não assistiu, corre lá para assistir para que você consiga entender o verbo to be no passado. Antes de mais nada, vamos lembrar como é que é o verbo to be. A gente tem I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Lembrando que isso aqui é o verbo to be no presente. Agora vamos ver como é que fica o verbo to be no passado. Quando a gente vem com o verbo to be no presente, a gente sabe que só temos três verbos to be. O am, are e is. Quando estamos falando do verbo to be no passado, isso daí diminui para dois, que no caso seria was e were. Esses daqui são os nossos verbos to be no passado. Vamos ver como é que eles se encaixam agora dentro do contexto geral do verbo to be, juntamente com os nossos pronomes pessoais do caso reto. I am passa a ser I was, you are passa a ser you were, he was, she was, it was, we were, you were e aqui they were. A única coisa que a gente fez aqui foi o seguinte: onde tem am e is, passa a ser was. No verbo to be presente, quando temos are, fazemos a substituição e fica were. Lembrando que o verbo to be no presente significa ser ou estar. No passado significa era, estava ou foi, dependendo da tradução. Vamos ver como é que isso se encaixa em frases. Pessoal, aqui a gente tem um exemplo do verbo to be no passado dentro de frases. Part 1, past simple verb to be affirmative form. I was a good student. You were at school yesterday. He was my friend. She was in my house today. It was my skate. We were in the park today morning. You were in the cinema last week. They were from Japan. Isso daqui é muito semelhante ao verbo to be no presente. A única coisa que você vai ter que fazer é apenas substituir o verbo to be que estava no presente por was e were e a frase já fica no passado. Vamos ver agora como é que fica na negative. Part 2, past simple verb to be negative form. Na forma negativa acrescentamos o not depois do verbo to be. Apenas isso. Então, a gente tem aqui a mesma frase com acréscimo do not depois do verbo to be. I was not a good student. You were not at school yesterday. He was not my friend. She was not in my house today. It was not my skate. We were not in the park today morning. You were not in the cinema last week. They were not from Japan. Além da nossa forma longa, nós temos também a forma contraída do verbo to be no passado e na sua forma negativa. E esse verbo to be aí na sua forma negativa, quando está contraída, quando está abreviada, ela muda não só na sua escrita, mas como também na sua pronúncia. Primeiro, vamos entender como é que a gente vai contrair o verbo to be no passado e na negativa. Então, vejam só, pessoal, quando a gente está falando da abreviação, da forma contraída do verbo to be no passado e na negativa, a gente utiliza a mesma estratégia do verbo to be no presente na negativa para as contrações. Então, vejam aqui como é que fica. I was, na sua forma longa e na negativa, fica I was not. Não é isso? Então, o que é que você tem que fazer? Você junta o was com o not e no lugar do O você coloca tracinho. A mesma coisa aqui,
you were. Se fosse a forma longa, you were not. Como é a forma contraída, eu junto os dois e no lugar do O coloco o tracinho. A mesma coisa, he was not é a forma longa. Se eu quero a forma contraída, eu junto os dois e no lugar do O, tracinho. Ok? Então, a mesma coisa a gente faz para os demais aqui, ó. No lugar do O, a gente coloca o tracinho e esse verbo to be, que está no passado e na negativa, ele passa a estar na sua forma contraída. Voltando aqui, vamos ver como é que fica a diferença de pronúncia da sua forma longa para a sua forma contraída. Forma longa, I was not. Forma contraída, I wasn't. You were not. You weren't. He was not. He wasn't. She was not. She wasn't. It was not. It wasn't. We were not. We weren't. You were not. You weren't. They were not. They weren't. Apenas isso aí que acontece com o verbo to be no passado. Vamos ver agora como é que fica isso uma forma interrogativa. Past simple verb to be interrogative form. Forma interrogativa do verbo to be no passado. Na forma interrogativa, o verbo to be troca de posição e fica antes do pronome. Notem que aqui a gente segue a mesma regra de quando o verbo to be estava no presente. A gente só muda a posição do verbo to be, coloca uma interrogação no final e pronto, já temos uma pergunta. Então vejam aqui como é que ficou. Se antes eu tinha I was a good student, agora eu tenho was I a good student? Se antes eu tinha you were at school yesterday, agora eu tenho were you at school yesterday? Was he my friend? Was she in my house today? Was it my skate? Were we in the park today morning? Were you in the cinema last week? Were they from Japan? Então por hoje é só, pessoal. Tchau para você, forte abraço e até a próxima aula.